eu sou a chefe Neire Nucci da Academia Bung. Hoje nós vamos preparar um cartoon cake, também conhecido como um bolo 2D. Para esse bolo nós vamos utilizar a farinha Suprema Especial para confeitaria. Essa farinha é muito versátil, bem clarinha e excelente para os preparos de confeitaria. Para adquirir este e outros produtos da Bung, acesse o QR Code que aparece na tela, ele te levará até a nossa loja virtual. Vamos para a receita? Eu optei por fazer uma massa de chocolate, então eu vou apresentar os ingredientes. Farinha de trigo especial para confeitaria, fermento, chocolate 50%, açúcar, óleo, água e ovos. Eu vou começar batendo os líquidos, o açúcar e o chocolate. Então eu coloco os ovos, a água, o óleo, o açúcar e o chocolate. Eu bato o suficiente para ficar tudo bem homogêneo. Dou uma raspadinha aqui nas laterais. A parte aqui no bowl eu vou colocar a farinha e o fermento. Vou dar uma misturadinha aqui do fermento com a farinha. E agora eu vou colocar essa mistura líquida aqui na minha farinha com fermento. Vou misturar aqui o suficiente para ficar bem homogêneo. Dá uma conferida aqui com a espátula se tá bem misturado o fundo do bowl aqui. E eu vou despejar essa massa em assadeiras já untadas. Eu vou dividir essa massa em duas assadeiras para ele assar um pouquinho mais rápido e não afundar o meio. Agora eu vou levar para o forno por aproximadamente 30 minutos. Agora o nosso bolo já está assado e eu vou aguardar uns minutinhos ele dar uma esfriadinha para poder desenformar. Agora eu já tenho o bolo assado, desenformado, ele tem que estar completamente frio, então na temperatura ambiente a gente toca nele, ele tem que estar frio. Eu vou rechear esse bolo com uma ganache de chocolate, é só chocolate e creme de leite, então derrete o chocolate e mistura o creme de leite e deixa ela descansar por pelo menos umas 12 horas para ficar numa consistência de recheio. Aí então eu tenho aqui também uma calda para regar o bolo aqui para deixar ele bem molhadinho, que é leite e leite condensado, também só misturado. Então eu vou começar aqui arrumando esse topinho aqui da massa, porque como ele levanta esse topinho quando assa, eu vou cortar ele. A gente pode utilizar esse topo para fazer bolo no pote. Eu posso utilizar a faca para cortar esse bolo ao meio, mas eu também posso utilizar esse araminho que vai cortar bem retinho aqui. E vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui, porque eu vou montar o meu bolo bem altinho para a decoração ficar bem legal. Então, eu vou utilizar 4 partes de massa e 3 de recheio. Para fazer a montagem desse bolo, eu vou utilizar uma basezinha assim de isopor e um acetato. Isso vai facilitar você armazenar esse bolo também. Dá para você deixar ele tanto refrigerado quanto congelar esse bolo e só tirar para fazer a finalização. Então eu vou colocar um pouquinho aqui da ganache de chocolate só para grudar o meu bolo aqui. Já coloco o acetato em volta, deixo o acetato bem justinho, colo uma etiquetinha aqui para ele não abrir. E aí eu começo a montagem. Eu vou colocar um pouco da calda e começo colocando o recheio. Coloco a outra parte aqui do bolo. Vou repetir o mesmo processo. Eu não preciso molhar muito a lateral, a base aqui, porque depois fica mais fácil para a gente finalizar. Mas a calda, mesmo jogando no meio, ela vai entrar por todo o bolo. Agora que o bolo já está montado, eu vou só embalar ele com plástico filme e vou deixar ele descansando na geladeira. O ideal é que ele fique pelo menos umas 6 horas na geladeira para esse bolo estar bem firminho,
para a gente conseguir fazer a finalização. Eu vou preparar a cobertura. A cobertura do nosso cartoon cake é um buttercream. O buttercream, ele é feito com merengue suíço e manteiga. Então aqui eu já deixei preparado aqui a clara com o açúcar. Eu aqueci no micro-ondas, então você pode aquecer no micro-ondas para derreter todo o açúcar e atingir a temperatura de segurança da clara, né, para utilizar a clara in natura. Ou a clara pasteurizada, a gente só precisa derreter o açúcar para não ficar os grãozinhos, e depois a manteiga. Então eu já começo batendo essa clara que eu deixei separada aqui com o açúcar. Vou bater na batedeira até virar um merengue e depois eu vou acrescentando a manteiga. Agora eu já tenho um merengue firminho aqui, ó, com um ponto, com um pico firme. Eu vou começar a acrescentar a manteiga. Eu ligo a batedeira na velocidade mais baixa e vou acrescentar toda a manteiga. Depois eu aumento a velocidade. Essa manteiga, ela sempre tem que estar em temperatura ambiente, então sempre macia, ponto de pomada. Não pode colocar ela gelada aqui. Vou dar uma misturada aqui no fundo, nas laterais, para não ficar nenhum merengue. E bato mais um pouco para esse creme ficar bem lisinho. Agora eu já tenho o meu creme pronto, mas eu vou trocar de batedor para ele tirar todo o ar que esse batedor globo gera no creme. Então eu vou utilizar a raquete agora. Nesse momento em que eu troco para a raquete, para esse creme ficar bem lisinho e sem bolhas, eu também posso saborizar esse creme. Eu poderia saborizar ele com uma pasta saborizante, com uma essência, poderia colocar chocolate derretido para deixar ele com um sabor diferente. Aqui nós vamos utilizar ele creme de manteiga mesmo. Eu só vou tingir com algumas cores para a gente finalizar o nosso bolo bem colorido. Agora nós vamos finalizar esse bolo. Eu vou tirar aqui o acetato, o bolo tá bem geladinho. Então, ó, o acetato sai direitinho aqui, ó, não gruda. E eu tenho aqui várias cores do buttercream, mas eu vou cobrir todo o meu bolo utilizando o buttercream branco aqui. E eu vou utilizar aqui, tem um bico, mas dá pra fazer sem o bico também. Então eu venho... Vou fazer o topo aqui também. Eu começo dando uma alisadinha aqui com a espátula, só para acertar aqui. Dou uma ajeitadinha aqui no topo. Aí eu vou utilizar esse equipamento aqui para alisar ele. Então essa outra espátula. E eu vou preenchendo todas as falhas que tiver aqui no bolo, para eu conseguir deixar ele bem lisinho. O topo aqui eu deixo ele certinho, mas eu não preciso deixar ele tão lisinho porque ele ainda vai uma cobertura em cima. Importante quando eu estou utilizando esse equipamento é que aqui ele fique 90 graus. Se eu deixar assim, o meu bolo vai ficar assim. Se eu deixar assim, ele vai ficar assim. Então eu tenho que tomar esse cuidado. E aqui, ó, posso manter uma inclinaçãozinha aqui, ó, de 45 graus. Agora que eu tenho já essa pré-cobertura, eu vou deixar esse bolo dar uma geladinha no freezer rapidinho, só para a manteiga firmar e eu conseguir fazer a finalização. Agora eu já tenho o bolo aqui bem geladinho, que eu consigo tocar aqui a cobertura, ó, sem transferir o creme. Eu vou utilizar um papel manteiga, uma tira de papel manteiga, ó, tá mais ou menos na altura do bolo. E eu vou aqui, a mão livre mesmo, fazer umas ondinhas com a tesoura para fazer o babadinho aqui de cima da cobertura do bolo. E aí eu encosto aqui no bolo. Com outra cor aqui de buttercream, eu vou fazer esse desenho. Para colorir o buttercream, eu coloco um corante em gel mesmo e bato na batedeira ou só mistura com a espátula, ele já ganha cor facilmente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, dou uma alisadinha aqui com a espátula. E aqui com a espátula de alisar eu vou fazer o mesmo processo. E acerto o topo aqui. E agora eu vou tirar o papel. E eu vou finalizar essa decoração.
Utilizando outro tom de buttercream, esse daqui ele tá com bico perlê menorzinho, eu vou fazer um coraçãozinho. Eu aperto como se eu fosse fazer uma bolinha e eu puxo. Então venho, aperto e puxo. Agora eu vou utilizar o buttercream na cor preta para fazer todo o contorno do bolo. É isso que dá o efeito de 2D no cartoon cake. Eu já transferi o bolo para a boleira e aí nessa transferência o pezinho pode dar uma estragadinha. Então eu vou fazer um acabamento nele com bolinhas. Então venho. Agora eu vou fazer a parte de cima aqui, eu vou utilizar o buttercream com um bico pitanga para fazer uma pitanga mais altinha aqui, ó. Então eu vou fazer 4. E agora eu vou finalizar com um topper assim, ó, de coração, para dar um acabamento mais legal. E ainda assim, eu ainda vou fazer um 2D aqui com o preto. Está pronto o nosso cartoon cake. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Para outras receitas, acesse nossas redes sociais @bungprofissional. Te vejo lá!